Para a maioria das pessoas, o tempo é um rio, um fluxo constante e indomável. Para Arthur, no entanto, o tempo era uma máquina, uma engrenagem de precisão infinita, onde cada segundo se encaixava no próximo com uma lógica fria e reconfortante. Sua vida era um reflexo disso. Em sua oficina, um santuário de silêncio quebrado apenas pelo tic-tac sinfônico de centenas de relógios, cada ferramenta tinha seu lugar, cada movimento era calculado. Ele não consertava apenas relógios. Ele restaurava a ordem em universos em miniatura de molas e engrenagens, encontrando paz no controle absoluto sobre o caos. No centro desse universo ordenado, havia um sol, um relógio de bolso de ouro, herança de seu avô. Não era o mais valioso, nem o mais complexo, mas era o coração de sua coleção, o metrônomo que ditava o ritmo de sua existência. O metal polido carregava as impressões digitais de uma geração passada, e seu tic-tac era diferente dos outros, mais profundo, como uma batida de coração familiar. Todas as manhãs, o ritual era o mesmo: pegá-lo, sentir seu peso reconfortante na palma da mão e dar-lhe corda. Era uma conversa silenciosa, um pacto renovado com a continuidade e a memória. Naquela terça-feira, o ritual começou como sempre. O sol da manhã cortava a poeira suspensa no ar. Arthur deu corda no relógio, ouviu seu mecanismo ganhar vida e o colocou cuidadosamente sobre o feltro verde de sua bancada, exatamente no mesmo lugar de sempre. Ele se virou por não mais que 5 segundos para pegar uma lupa específica em sua gaveta. Um movimento ensaiado, executado milhares de vezes. Mas quando seus olhos retornaram à bancada, o espaço estava vazio. O brilho do ouro havia desaparecido. O silêncio no local onde o relógio deveria estar era abrupto, violento. A primeira reação não foi pânico, mas uma profunda confusão, uma falha na lógica do seu mundo. Ele verificou o chão. Nada. Olhou nos bolsos do avental, embora soubesse que não o havia guardado. Vasculhou a bancada, levantando ferramentas e panos com uma urgência crescente, que logo se transformou em desespero. A porta da oficina estava trancada por dentro, a janela fechada. Ninguém havia entrado ou saído. O relógio não caiu. Ele simplesmente deixou de existir. A própria física de seu santuário parecia ter sido violada, deixando para trás um vácuo inexplicável. E foi nesse vácuo que o verdadeiro terror se instalou. Arthur não perdeu um relógio. Ele perdeu a própria base da realidade, a crença de que o controle existe. Você já sentiu que o universo conspirava contra você, que as regras do jogo mudaram sem aviso? A perda antes vista como material era, na verdade, conceitual. Uma engrenagem fundamental da máquina que era sua vida havia sido arrancada sem aviso, sem razão. O mundo de Arthur, construído sobre a certeza da causa e efeito, sobre a previsibilidade mecânica, de repente se deparou com o impossível. Aquele pequeno e silencioso espaço no feltro verde não era apenas a ausência de um objeto, era a presença de uma pergunta aterrorizante. Se as regras mais básicas de seu universo podiam ser quebradas tão facilmente, o que mais poderia se desfazer? Os dias que se seguiram foram definidos por um novo som: o silêncio. Na oficina de Arthur, onde centenas de corações mecânicos batiam em sinfonia, um vazio se instalou. Era um silêncio que gritava, uma ausência que pesava. Os outros relógios continuavam seu tic-tac implacável, mas agora soavam como zombaria. Cada segundo um lembrete do tempo que ele não podia mais contar. A precisão que ele amava, a ordem do universo, tornara-se um eco de sua própria desordem. Ele se pegava parando, esperando ouvir aquele tique familiar que ancorava sua realidade, apenas para ser recebido pela quietude ensurdecedora. Sua rotina, antes um baluarte, desmoronou. O ritual matinal de dar corda ao relógio foi substituído por um gesto fantasma no ar, procurando o metal que não estava lá. O café não tinha sabor. Os jornais pareciam indecifráveis. Cada ação, antes cheia de propósito, agora era um movimento oco, uma coreografia sem música.
Ele se tornou um estranho em sua própria vida, navegando por um mapa com pontos de referência apagados. A perda não foi um evento isolado, era um veneno que se infiltrava em cada momento, transformando o familiar em alienígena, a segurança em incerteza. O trabalho, seu santuário, tornou-se sua câmara de tortura. Cercado por engrenagens e molas, ele via o fantasma do relógio perdido em cada peça que tocava. Suas mãos, antes firmes como as de um cirurgião, agora tremiam. A concentração, sua maior ferramenta, evaporava. Ele tentava consertar um carrilhão antigo, mas sua mente estava presa no instante em que percebeu a ausência no bolso. A alegria de restaurar o tempo para os outros desapareceu, substituída por uma repetição mecânica e sem alma. Sua paixão havia se tornado um fardo, um lembrete constante de sua falha inexplicável. A desorientação deu lugar à obsessão. Ele refez seus passos não uma, mas dezenas de vezes, cada vez com mais desespero. Tornou-se um detetive de sua própria memória fragmentada, interrogando o padeiro, o jornaleiro, qualquer um que cruzou seu caminho. As pessoas o olhavam com uma mistura de pena e estranheza. O relojoeiro metódico estava se desfazendo, substituído por um homem assombrado por "e se?". A busca não era mais sobre encontrar o relógio. Era uma luta contra a aceitação, um ritual frenético para provar que a ordem ainda poderia ser restaurada pela força de sua vontade. Ele finalmente entendeu que não havia perdido apenas um objeto. Perdeu um elo, uma ponte para seu avô e para um passado onde as coisas faziam sentido. Aquele relógio não media apenas as horas. Ele continha a história de sua família, a promessa de continuidade. O silêncio dos ponteiros parados não era apenas a ausência de som. Era o som do tempo se quebrando para ele, pessoalmente. A busca obsessiva era uma caçada por uma parte de si mesmo que desaparecera com o metal. O inimigo de Arthur não era um ladrão, mas o próprio tempo, que parecia brincar com ele, arrancar peças da sua vida como um mestre de marionetes invisível, rindo do seu desespero por ordem. E no fundo de sua mente, uma semente de suspeita brotou. E se aquilo não tivesse sido um acidente? As semanas se transformaram num borrão cinzento, uma repetição de ruas e rostos desconhecidos. A busca de Arthur perdera seu método, sua precisão. Ele não era mais um relojoeiro. Era um peregrino vagando por um deserto próprio, movido por uma fé que se esvaía. Numa dessas caminhadas sem rumo, por uma viela que jurava nunca ter visto, uma fachada discreta capturou sua atenção. Antiguidades do tempo esquecido. O nome, quase apagado, soava como um convite irônico. Sem hesitar, ele empurrou a porta pesada e um pequeno sino anunciou sua entrada num mundo que não lhe pertencia. O ar era denso, carregado com o perfume de poeira e memórias encapsuladas. O lugar era um labirinto de objetos que haviam sobrevivido a seus donos, cada um fantasma silencioso de uma vida passada. Prateleiras rangiam sob o peso de livros gastos, porcelanas trincadas e instrumentos que não apontavam mais para o norte. Arthur passou por dezenas de relógios de todos os tipos, de parede, de mesa, de pêndulo. Seus mecanismos, alguns ainda funcionando, outros congelados para sempre, não lhe causaram emoção alguma. Eram apenas engrenagens e molas, ecos de um ofício que agora soava oco. Ele não procurava por qualquer tempo, procurava pelo seu. Foi então, em um canto esquecido, quase engolido pela sombra de um armário robusto, que ele a viu. Não era um relógio. Não era algo que media o tempo, mas que o preenchia. Uma pequena caixa de música feita de madeira escura, com entalhes delicados de pássaros em pleno voo. Estava claramente danificada. Uma das dobradiças da tampa estava solta. Havia um arranhão profundo na lateral. E o mais importante, a pequena chave para dar corda não estava em lugar algum. Em meio ao caos, uma pequena caixa de música quebrada, aparentemente sem importância, revela um segredo gravado em sua base. EV 14 de abril de 1958. Não é um acaso. É a primeira nota de uma melodia que Arthur não sabia que precisava ouvir. Um convite direto de um passado desconhecido.
Este objeto quebrado, mudo, cuja única função era produzir uma melodia que agora estava aprisionada e que de alguma forma espelhava o seu próprio silêncio mecânico. Uma força estranha, ilógica, o compeliu a pegá-la. A madeira era fria e suave ao toque. Sua mente, o santuário da lógica, protestou. Aquilo era um desvio, uma distração inútil do único objetivo que importava: recuperar o relógio de seu avô. Cada minuto gasto com aquele objeto era um minuto perdido na busca verdadeira. Mas suas mãos não obedeceram. Havia algo naquela imperfeição, naquela promessa de som presa num mecanismo defeituoso que o chamava. Era o chamado de um artesão, um apelo de uma peça quebrada para o homem que dedicou a vida a consertar o que o tempo quebra. Ele a levou até o balcão, onde um senhor de óculos grossos mal ergueu os olhos de um livro. A transação foi rápida, quase clandestina. Arthur saiu da loja com a caixa de música sob o braço, sentindo o seu peso morto contra o corpo. O sol da tarde o cegou por um instante, trazendo-o de volta à realidade de sua busca. Ele ainda não entendia o porquê daquele impulso, daquela compra sem sentido. O vazio deixado pelo relógio não havia sido preenchido, a obsessão não havia diminuído. Mas algo sutil havia mudado. Na sinfonia monótona de sua dor, uma nova nota, silenciosa e dissonante, acabara de ser introduzida. O primeiro movimento do acaso. De volta à sua oficina, o silêncio não era mais vazio, mas expectante. A caixa de música repousava sobre a bancada de trabalho, coberta por uma fina camada de poeira do tempo, uma relíquia de uma melodia esquecida. Arthur a observou por um longo momento. Suas mãos, antes paralisadas pela inércia do luto, agora pairavam sobre a madeira escura e rachada. Com um cuidado que não sentia há meses, ele abriu a tampa. O que encontrou dentro não foi decepcionante, mas sim um convite. Um emaranhado de engrenagens imóveis, um cilindro de latão oxidado e um pente de aço cujos dentes, como uma memória fraturada, estavam tortos e silenciosos. Pela primeira vez desde a perda, seu olhar não buscava o passado, mas sim um problema a ser resolvido. Um desafio que não tinha nada a ver com o que ele havia perdido, mas tudo a ver com o que ele poderia talvez recuperar dentro de si mesmo. Ele desempoeirou suas ferramentas, cada uma extensão de seus próprios dedos. A lupa de relojoeiro, o conjunto de pinças finas, os olhos delicados. Eram artefatos de uma vida anterior, de uma paixão que a dor havia transformado em um fardo. Mas agora, ao pegá-las, o peso era familiar, reconfortante. O mundo exterior desapareceu. As horas se dissolveram na luz amarelada da sua lâmpada de bancada. O foco se estreitou para o microcosmo de metal e madeira à sua frente. Cada parafuso minúsculo era um passo, cada mola desalinhada, um obstáculo a ser superado. Ele não estava mais à deriva em um oceano de memórias. Estava navegando por um mecanismo complexo, um mapa que exigia toda a sua concentração. A oficina, antes um santuário de sua dor, transformou-se lentamente em uma sala de cirurgia para uma alma mecânica. O trabalho era uma meditação em movimento. A limpeza de cada dente do cilindro, a lubrificação de cada eixo, o polimento do latão até que ele refletisse seu próprio rosto concentrado. Cada ação repetitiva e precisa era um mantra, acalmando a tempestade em sua mente. Ele descobriu que a linguagem das engrenagens e molas era universal e exigia uma honestidade brutal. Uma peça não se encaixava por pena ou por desejo. Ela se encaixava porque era o lugar certo para ela. É fascinante como um objeto inanimado pode espelhar nossa própria complexidade interna, servindo como um catalisador para a cura. Se você já sentiu uma conexão profunda com um projeto ou um hobby que o ajudou a superar um momento difícil, deixe um like para que saibamos que essa história ressoa com você e compartilhe sua experiência nos comentários. Para Arthur, cada clique, cada ajuste, era uma pequena vitória contra o caos que o consumia. Então ele encontrou o coração do problema. Um único dente no pente de aço, a peça responsável por criar a melodia, estava perigosamente torto, quase quebrado. Era a fonte da dissonância, a razão do silêncio.
Endireitá-lo era uma tarefa de precisão cirúrgica. 1 milímetro a mais de pressão e ele se partiria, silenciando a caixa para sempre. O ar em seus pulmões ficou preso. Todo o seu progresso, toda a sua esperança recém-descoberta, dependia daquele momento. Suas mãos, que por tanto tempo pareceram inúteis, agora precisavam ser mais firmes e delicadas do que nunca. Era um eco de sua própria jornada. Confrontar a parte mais danificada, a fonte da dor, com o risco de quebrar tudo de vez ou, finalmente, começar a consertar a música. Com uma ferramenta fina e a respiração suspensa, ele aplicou uma pressão lenta e constante. Um gemido quase inaudível de metal se fez ouvir, um som de tensão e resistência. E então, o alívio. O dente estava reto, alinhado com seus irmãos, pronto para tocar sua nota. Com um cuidado reverente, Arthur remontou o mecanismo principal. Suas mãos não tremiam mais. Havia uma nova certeza em seus movimentos, uma fluidez que vinha não da memória, mas da redescoberta. Ele girou a manivela, apenas 1/4 de volta, com o coração na garganta. E no silêncio da oficina, um som perfurou a quietude. Uma única nota clara, cristalina e pura. Não era uma melodia completa, mas era um começo. Era a prova de que, mesmo após o mais profundo silêncio, a música era possível novamente. O trabalho estava quase completo. A melodia, antes um gemido metálico, agora fluía com uma clareza cristalina, uma canção carregada de décadas. Arthur passava um pano macio sobre o forro de veludo vermelho, o último passo em um projeto que se tornara seu refúgio. Enquanto limpava um canto quase inacessível, sob a pequena dobradiça de latão, seus dedos reencontraram a ranhura deliberada, fina como um fio de cabelo que ele notara ao comprar a caixa. Ele parou, a respiração suspensa. Pegou uma lupa, inclinou a luz, e o mundo inteiro pareceu encolher para aquele minúsculo ponto na madeira escura e polida. Ali estavam as iniciais EV, entrelaçadas em uma caligrafia elegante, e ao lado a data, 14 de abril de 1958, mas agora com um significado que as transcendia. As letras não eram de um artesão, eram pessoais, gravadas com uma mão que talvez tremesse de emoção. Arthur traçou as iniciais com a ponta do dedo, sentindo a história contida nelas. Não era uma marca de fabricante, mas uma assinatura de afeto, um momento congelado no tempo. A caixa de música não era mais um objeto quebrado que ele encontrou por acaso. Era um artefato, uma cápsula do tempo contendo uma história que nunca foi contada. Naquele instante, algo mudou fundamentalmente dentro dele. A névoa de sua própria dor, a tristeza persistente que o acompanhava desde a perda, começou a se dissipar. Não que a dor tivesse desaparecido, mas foi empurrada para o lado por uma força nova e avassaladora. A curiosidade. Quem era EV? O que aconteceu em 14 de abril de 1958? Por que esconder essa mensagem em um lugar tão íntimo? As perguntas borbulhavam em sua mente, cada uma mais urgente que a anterior. A restauração, um exercício de cura, agora se transformava em um prólogo. A caixa de música não era mais um projeto para ocupar suas mãos. Era um mapa para um passado que o chamava. Arthur se afastou da bancada, o coração acelerado. Pegou um caderno, um gesto quase cerimonial, e escreveu as iniciais e a data na primeira página. Sua mente de artesão, treinada para resolver problemas mecânicos, agora se aplicava a um quebra-cabeça humano. Ele começou a listar tudo o que sabia: o estilo da caixa, a madeira de nogueira, o mecanismo suíço, o nome vago do antiquário. Cada detalhe técnico, antes irrelevante, se tornava uma pista em potencial. Sua oficina, antes um santuário de luto e trabalho manual, transformou-se em um centro de investigação. Os diagramas de engrenagens deram lugar a linhas do tempo e mapas mentais. A melodia restaurada começou a tocar suavemente no silêncio da sala, mas seu significado havia mudado para sempre. Não era mais uma canção de ninar melancólica ou um simples eco do passado. Tornou-se a trilha sonora de um mistério. Cada nota parecia fazer uma pergunta. Arthur já não era apenas um homem consertando um objeto quebrado,
para tentar consertar a si mesmo. Ele se tornara o guardião de uma promessa esquecida, um detetive em uma jornada que ele não escolheu, mas que agora o consumia por completo. A busca por sua própria paz havia terminado. A busca pela história de Eve estava apenas começando. A busca pelas iniciais, antes uma distração, tornara-se uma missão. O rastro de poeira e papel o levou a uma porta de madeira desbotada, num bairro esquecido pelo tempo. Ele hesitou, a caixa pesando em suas mãos como um segredo. Quando a porta se abriu, um rosto enrugado por décadas o encarou. Seus olhos, ainda vívidos, fixaram-se no objeto. Um suspiro escapou de seus lábios, frágil como folhas secas. Ela não precisou de explicações. Estendeu a mão, não para pegar a caixa, mas para tocar a tampa suavemente, como se acariciasse um velho amigo. O reconhecimento em seu olhar era absoluto. Uma ponte instantânea sobre o abismo de 70 anos. O interior da casa era um santuário de memórias. Ela o convidou a entrar, e o cheiro de chá e madeira envelhecida preencheu o ar. Sentaram-se, a caixa entre eles, como uma testemunha. Arthur começou a explicar como a encontrou, mas ela o interrompeu com um gesto. Eu sei de onde ela veio, disse, sua voz um fio de seda. Mas você me lembra alguém. O jeito como suas mãos seguram as coisas com cuidado. Ela fez uma pausa, perscrutando o rosto de Arthur. Você é neto de quem? Quando Arthur pronunciou o nome de seu avô, o quebra-cabeça que ele nem sabia estar montando ganhou sua peça de canto, redefinindo toda a imagem. A história que ela contou não era de dor, mas de uma felicidade agridoce, um romance de juventude interrompido pela vida. Ela e o avô de Arthur. Um amor que floresceu sob céus de verão, antes que o destino os separasse. A caixa de música, ela explicou, foi um presente de promessa. Eles procuraram o melhor artesão da região, um homem que infundia alma na madeira e no metal. Mas o presente era um pacto. O artesão, um velho romântico, insistiu que uma única peça não era suficiente. Ele propôs criar um par. 2 objetos nascidos da mesma madeira, gravados pela mesma mão, que compartilhariam um espírito. Um para ela e um para ele. Um símbolo de harmonia, mesmo distantes. Enquanto ela descrevia a segunda peça, o ar na sala pareceu ficar mais denso. Ela descreveu um relógio de bolso. Cada detalhe, cada arranhão, cada tic-tac familiar. Arthur não só ouviu, ele reviu o objeto perdido em sua mente, sentindo o peso e o frio do ouro, percebendo que a senhora estava descrevendo exatamente o relógio que ele havia perdido. As 2 almas estavam conectadas, e ele era o elo. Ela falava da mesma nogueira escura, com incrustações de prata formando uma constelação espelhada à da caixa, e mencionou um mecanismo interno único, a assinatura do artesão, projetado para soar uma única nota suave em um horário específico. O sangue de Arthur gelou. Cada detalhe, cada curva, era uma faca em sua memória. Era o relógio de seu avô. O relógio que ele herdou e carregou por anos, até o dia do acidente. O relógio que ele perdeu. A conexão era tão impossível, tão avassaladora, que sentiu o chão desaparecer. Aquilo não era coincidência. Era um eco através do tempo. De repente, tudo fez sentido de uma forma dolorosa e bela. A caixa e o relógio não eram apenas heranças. Eram metades de uma mesma alma, separadas por um século. A atração que Arthur sentiu pela caixa não foi acaso. Foi o chamado de uma peça perdida de sua própria história. A inscrição secreta, com as iniciais dela e dele, era a assinatura de uma promessa. Ao restaurar o delicado mecanismo, ele estava, sem saber, tentando consertar algo muito mais profundo, uma conexão rompida em sua própria linhagem. O mistério da caixa estava resolvido, mas revelou um enigma maior, o de seu próprio passado, entrelaçado com um amor que ele nunca conheceu. A sala ficou em silêncio, preenchida pelo peso da revelação. Arthur olhava da caixa de música para o rosto da senhora, tentando assimilar a simetria impossível. Um par, separados por quase um século, reunidos por um neto que nem sabia de sua outra metade. A senhora, com um olhar sábio, quebrou o silêncio.
Você acha que o acaso o trouxe aqui? Ela perguntou. O que você chama de perda, eu chamo de convite. O universo precisava que você parasse de olhar para o tempo em seu pulso e começasse a procurar o tempo esquecido em uma prateleira. A lógica de Arthur se desfazia, dando lugar à sensação de que era uma peça em um tabuleiro muito maior. Ela continuou, os olhos distantes. Seu avô e eu tínhamos um plano, mas a vida, com suas correntes, nos arrastou para margens diferentes. O relógio ficou com ele, um lembrete do tempo que teríamos. A caixa de música comigo, guardiã da melodia que nunca dançaríamos. Por décadas, existiram como ecos um do outro, duas notas da mesma canção tocadas em cidades diferentes. Não eram apenas objetos, Arthur. Eram promessas encapsuladas em madeira e metal. E promessas, mesmo as esquecidas, têm uma maneira teimosa de encontrar seu caminho de volta. Elas esperam pacientemente pela pessoa e pela dor certas, pelo momento exato em que a fechadura e a chave se alinham. Foi então que ela entregou a verdade final, a peça que reconfigurava o quebra-cabeça. Com um olhar que atravessava o tempo, a senhora declarou: seu relógio não foi roubado, não foi perdido. Ele foi sacrificado. Uma peça do seu destino teve que desaparecer para que você encontrasse a outra. O universo precisava que você parasse de procurar o que se foi, para encontrar o que sempre esteve esperando por você. Arthur finalmente compreendeu. O vazio que sentia não era pela ausência do relógio, mas pela presença de uma história incompleta pulsando em seu sangue. A caixa de música em suas mãos não era mais um consolo, mas um mapa. Cada entalhe, cada nota da melodia era uma coordenada que o levava de volta a uma parte de si que desconhecia. A jornada não fora sobre encontrar um objeto, mas sobre se encontrar. Percebeu que o verdadeiro legado de seu avô não era o ouro, mas a resiliência de uma promessa, uma conexão que nem o tempo apagou. Ele não estava restaurando um objeto, estava restaurando um elo, completando a canção que duas almas iniciaram há tanto tempo. Arthur não recuperou um objeto, mas a capacidade de ver propósito em toda perda. A solução é a revelação de que cada fim é, na verdade, um começo disfarçado. Um mapa para uma versão mais profunda e conectada de si mesmo. Ele aprendeu a dançar com o acaso, transformando a dor em uma bússola que aponta para verdades ocultas. Esta história nos ensina que os maiores tesouros são encontrados onde o acaso nos coloca. As perdas que lamentamos podem ser as bússolas que nos apontam para nosso verdadeiro norte. A vida de Arthur foi transformada por um objeto quebrado que o levou a uma verdade maior. E quantas verdades assim estão escondidas em nossas vidas, esperando por um desvio, uma perda, um momento de atenção. As conexões mais profundas se escondem por trás das portas que o destino parece fechar. E você? Qual perda na sua vida pode ser, na verdade, um mapa para a sua maior descoberta? Compartilhe nos comentários a história de algo que você perdeu e que, talvez, te guiou para algo maior. E se você está pronto para desvendar os fios invisíveis que conectam sua vida, inscreva-se e ative o sininho, porque as maiores verdades estão escondidas onde menos esperamos.